sob o vosso amparo e proteção e com a vossa autorização, Senhor, e sob a inspiração dos nossos amigos espirituais, nós iniciamos o nosso encontro desta noite dizendo graças a Deus e a Jesus. Muito bem, então a palavra é sua, que Deus te ilumine, meu amigo. Boa noite, meus irmãos, meus companheiros encarnados e desencarnados. Muito bem, a gente vai começar, o nosso capítulo aqui é o número 5, é um capítulo interessante que ele vai tratar de um grupo de espíritos chamado, que ele denomina como mistificadores obsessores. Mistificadores, todos nós sabemos, são aqueles que usam, enganam, ludibriam, passa a perna nos outros, usa algum formato, uma aparência para enganar. Então, eles obsediam e, ao mesmo tempo, mistificam, eles não são diretos. Eles usam de artifícios, artimanhas para fazer o processo de obsessão. Então, ele vai tratar desse assunto aqui, tá bom? Então, a nossa irmã Ivone, ela abre o capítulo citando Kardec, de modo que ela vai abordar o assunto amparado nesse tema do Kardec aí. Na pergunta 95, ela cita lá que o Kardec faz a pergunta assim: o invólucro semimaterial do espírito tem a forma determinada e pode ser perceptível? Porque esse grupo de mistificadores, eles trabalham com a alteração do seu próprio perispírito. Então, ela fala assim: o perispírito tem a forma determinada e pode ser perceptível? O Kardec perguntando, ele fala assim: tem a forma que o espírito queira. É assim que ele vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer na vigília, e que pode tomar a forma visível, mesmo palpável. Então, Kardec diz aqui na questão que o perispírito, né, tem a forma ou aparência, o espírito tem a aparência que o espírito queira. Mas a gente vai perceber que tem uma sutileza nessa questão aí. Vamos andar um pouquinho? Não é tão somente assim que a forma que o espírito queira. Vamos ver se é assim mesmo? Abordando esse tema que a dona Ivone trouxe para nós. Muito bem. É só para a gente solidificar o entendimento do que é o perispírito, que nós todos sabemos, mas é bom marcar aqui, né? Perispírito é o envoltório sutil e perene da alma. Então, a alma é o espírito encarnado, né? E desencarnado é o espírito, né? E o perispírito tem a forma que envolve, é a forma que envolve, que dá o formato, que dá a aparência ao espírito. Então, ele envolve o espírito, a alma, e permite a interação, tanto no plano desencarnado, quanto no plano físico. Eu trouxe umas fotos para vocês verem aí, ó. O nosso irmão William Crookes, ele fez umas experiências, ele ponderou o espírito. Olha, tá vendo a senhora Cat King? É o espírito envolvido pelo ectoplasma de algum médio lá naquele momento, apareceu dessa forma. Então, a nossa irmã Cat tem esse formato do perispírito que nós estamos vendo aí. Então, o perispírito envolve o espírito, como todos nós sabemos. Tá? Dá aparência para ele, dá a forma como ele quer. Aí nós vamos entender o seu Zalmino Zimmermann, ele comenta aqui no livro Perispírito, esse grande livro que nós sabemos, é um livro grossão, quem teve a oportunidade de ler, né? Independente das aquisições intelectuais, pode o espírito mergulhar em tão severo desequilíbrio, né? Ele fica imerso em um monoideísmo avassalador e chega a entrar em processo de retração do campo perispiritual. Veja aí que eu comentei no início, quando Kardec diz assim que o espírito, o perispírito tem a forma que o espírito queira, né? Nesse momento aí, quando um espírito entra nesse monoideísmo, ele vai alterando a sua tessitura perispiritual, né? No momento lá atrás, ele quis, mas quando ele chega nessa situação, ele já não quer mais, ele já não consegue determinar a sua forma. Então, dependendo da condição do espírito, ele pode ter a forma que ele quiser ou não, né? No caso aqui, um espírito que está num formato de pensamento
monoideal, ele pensa de uma única forma, ele vai perdendo a sua forma perispiritual. Mesmo que ele, naquele momento, pense em retornar, ele não tem forças para adquirir a forma perispiritual que ele pensa. Então, dependendo da condição do espírito, ele não atinge aquela resposta que o Kardec deu, que o Kardec obteve, né? Tem a forma que o espírito queira. Olha para vocês verem aqui, ó. Essas imagens obtidas lá no IBIS, que o espírito está tão auto-hipnotizado por aquelas imagens, aquela coisa que ele coloca na cabeça, né? Que ele repete infinitamente por eles próprios, eles acabam em deplorável fixação monoideística. E fica fora da noção de espaço e tempo, né? E acusando passo a passo enormes transformações na morfologia do veículo perispiritual. Então, o espírito nessa condição de ovoide, ele não tem a forma que ele quer, mas a forma que ele quis no passado e que foi deteriorando pelas suas próprias atitudes. Então, há momentos em que o espírito não consegue mais definir a sua própria forma. Aí nós estamos vendo espíritos num formato de explicação, né? Ovoides colocados em outro companheiro. Então, o perispírito já está em forma deteriorada, em forma de ovoide. Por que nós estamos comentando esse assunto, gente? Porque a dona Ivone, ela vai comentar sobre um grupo de espíritos mistificadores obsessores que carregaram de tal forma o seu pensamento, transformando as suas ideias e o seu perispírito, que também não conseguem mais retornar à forma anterior. No começo, eles quiseram e alteraram a sua forma perispiritual. Mas depois, lá na frente, depois de tanto tempo de abuso, eles não conseguiram ou não conseguem mais retomar a sua forma. Vamos ver, então, esse grupo de espíritos. Ela comenta que ela vai abordar, vai mostrar para nós que existe uma classe de espíritos obsessores que ela denomina como a mais perturbadora que existe, a mais perigosa e difícil de ser combatida, porque geralmente é ignorado por nós espíritas. De modo geral, nós temos o olhar sobre aquele espírito que persegue, aquele espírito vingativo, aquele espírito da monoideia, né, que se tornou um ovoide, ou perdeu a sua própria forma, a forma de... Alguns pensam que se tornaram demônios, ou tornaram um lobo, ou tornou um bicho, coisa assim que você já conhece, né? Então, a gente tem o olhar para esse grupo de espíritos, mas para essa classe aqui, de mistificadores, obsessores, a gente não olha muito. E ela classifica como a mais perturbadora. Por que que ela fala assim? Porque esse grupo age de preferência em torno de entidades desencarnadas, não devidamente moralizadas. De modo geral é assim, de preferência é assim. Então, nós temos lá no plano espiritual um grupo de espíritos obsessores, perseguidores, que vão atrás de alguém, que deixam a pessoa em situação de loucura, dependendo da condição, perseguem mesmo, né, nesse plano do espírito desencarnado. Pode também ocorrer na vida do encarnado, né? Como nós vamos ver aqui agora. Nós teremos esse grupo de espíritos obsessores, mistificadores, que estão perseguindo essa criança que ela vai classificar aqui adiante. De fato, eu também, nos meus estudos, eu nunca tinha me deparado com esse grupo de espíritos chamados mistificadores. Porque, de modo geral, a gente olha só o outro grupo, né? Mas ela classifica como a mais perturbadora. Vamos pensar aqui, então. Esse grupo de espíritos mistificadores, essa falange, elas afligem, perturbam os recém-desencarnados desprevenidos, disformes, grotescos, extravagantes, provocam, seduzem. Esse pessoal, como ela vai comentar, esse grupo de espíritos mistificadores, assumem a forma perispiritual que queiram, de monstros, de
árvores, de palhaços, de animais, né? Eles querem alucinar o espírito desencarnado, aquele recém-chegado, perdido, que não teve algum mérito para ir direto para ser socorrido, como fala assim, por algum parente, né? Vamos dizer assim, caiu no mundo espiritual com a sua bagagem, de certa forma foi surpreendido por ele, pelo mundo espiritual, e esse grupo de espíritos falanges, né, mistificadores, perseguem o companheiro até, vamos falar, enlouquecer, né? E ela comenta que parecia um fruto de pesadelos. Aí eu fiquei imaginando na minha cabeça como seriam esses espíritos, né? Aterrorizam, criam fantasmagorias, alucinações diabólicas, todo tipo de sortilégio, de atitude para provocar naquele recém-chegado ou levá-lo até a loucura. Então, e aí eu entendi por que ela classifica aí como um dos mais difíceis grupos, né, de espíritos mistificadores e obsessores. Continuando aqui. É algo curioso que na declaração da Dona Ivone é que esse grupo de espíritos geralmente não foi inimigo daquele que chegou. Às vezes nem mesmo conhecia a pessoa. Nem mesmo conhece a pessoa. O espírito desencarnado, mais das vezes, né, também pode ocorrer com o encarnado. Por que que eles perseguem, então? Pelo puro prazer de fazer o mal. De perseguir, de fazer o mal, de levar o outro à condição da loucura, de causar dissabores, né? Provocar todo tipo de amarguras, tristeza nesse companheiro desencarnado. Persegue pelo simples prazer de perseguir, porque geralmente não foi inimigo da pessoa no passado. Então se junta uma falange lá que vai perseguir o recém-desencarnado. Deve ser difícil mesmo, você chegar no plano espiritual e ser recebido por esse grupo de, entre aspas, loucos, né? Que persegue o espírito de toda maneira. A dona Ivone comenta aqui de um caso de uma criança que pertencia à família da própria Ivone. Era uma garota lá da família dela. E essa menininha tinha cerca de 10 anos, e ela comenta que essa menina da família, em certos momentos, dependendo da condição da menina, em certo momento, ela vivia numa perseguição, sob uma perseguição mental. Essa garotinha, aqui nesse caso, a dona Ivone vai exemplificar, num caso de encarnado, essa perseguição exercida por esse grupo de espíritos mistificadores, obsessores, quer dizer, do plano desencarnados para a perseguição de um encarnado. Então, eles podem exercer em ambas as formas, em ambos os locais, mas nesse caso de exemplo, ela está trazendo para nós aqui uma perseguição de uma criança que era parente dela. Então, essa menina, de vez em quando, entrava num processo de loucura, ela se apresentava com trejeitos cômicos, caratonhas horríveis, palavreado piegas, atrevido, desagradável, era indisciplinada, gritava, desobediente de tudo, renitente. Olha o tanto de adjetivo que a dona Ivone classificou essa menina. Era uma menina difícil, odiosa, né? Parecia que estava assim, desequilibrada da faculdade mental. Todo tipo de tentativa dessa menina entrava assim numa situação que ficava desse jeito. Berrava, gritava, chutava as pessoas, não aceitava conselho, né? Corria para lá e para cá, né? Aí era uma vivência que a família tinha com essa criança, era terrível para esse grupo familiar. De toda maneira, a dona Ivone já tinha uma percepção do plano do espiritismo de modo geral e foi tentando algumas alternativas. Então veja que ela tentou alguma forma aqui, por exemplo, tentou-se castigos variados. E tinha até tem uns sopapos que deu nessa menina. Clássicas sovas de chinelo. Hoje não se faz mais isso, né? Mas ela comentou que naquele tempo tentou curar esse atrevimento dessa criança com chinelada, com cascudo, com bota no canto, puxão de orelha, né?
Mas quando fazia isso, essa criança ela gritava num escândalo tão grande, a vizinhança escutava, parecia que estava matando a criança, né? A menina gritava, chorava, berrava dentro de casa, né? E dava aqueles problemas com a vizinhança. E aí, percebendo que a vizinhança estranhava, parecia que estava batendo na criança, matando a criança de 10 anos, eles mudaram a estratégia, né? Ao invés dos castigos tradicionais, um conselho, amabilidade, persuasão, né? Mas a criaturinha resistia irritantemente. Rejeitava a prece, não queria saber de prece. Quando entrava na oração lá, ela gritava, xingava, falava palavrões, né? Não queria saber de orações nem de paz. Então, veja que era uma situação difícil para a família. Eu, particularmente, tive um caso agora, né, meu grupo mais próximo aqui, nós tivemos um caso de uma criança que estuda na escola André Luiz, com 10, 12 anos, desse mesmo jeito aí, ó. Desse mesmo jeito. A criança, a irmãzinha, ficava semelhante a esse caso aqui, ó. Quando eu li isso, lembrei imediatamente do caso da minha aluna aqui na escola André Luiz. Então, você vê, nós estamos falando de um grupo de espíritos mistificadores que traumatizam a criança, no caso encarnado. Aí, é, é, fora da crise, essa menina era igual a todas as outras crianças. Perfeitamente normal, conversava com inteligência, demonstrava precocidade, era aplicada nos estudos. Era complicado para essa família. Imagine se não tivesse conhecimento espírita, né, do mundo espiritual. Quando ela entrava em crise, parecia aquelas crianças que têm a mania, né? Maníaco depressivo. Tem hora que entrava na mania, xingava todo mundo e gritava. Quando entrava na depressão, ela ficava calma, passiva, né? Olha como a dona Ivone descreve. Era criança normal. Então, nós temos um caso que o nosso irmão Charles vai explicar para nós, explica para a dona Ivone, mas também vai explicar para nós o que estava acontecendo. O Charles, nós todos sabemos, é o companheiro espiritual da dona Ivone, né, que se faz presente sempre com ela e vai explicar. Essa criança, ela afinou-se com as entidades inferiores, essas mesmas entidades que nós comentamos aqui, que a dona Ivone comenta, esses mistificadores, ela se afinou com esse grupo lá no plano espiritual, né? Durante o estágio lá, quando ela voltou na encarnação anterior, quando ela desencarnou, foi para o plano espiritual, ela se uniu a esse grupo de mistificadores, né? Então, antes de reencarnar no corpo dessa criança agora, ela estava afinada com aquelas entidades inferiores lá. E esses antigos companheiros, com os quais ela se afinou, tentavam retomá-la. Não aceitaram a reencarnação dessa criança. Acharam a criança nesse corpo físico novo, né? Estavam assediando a criança o tempo todo. Da mesma forma como faziam, ou como fazem, para um espírito recém-chegado lá, levando esse companheiro à loucura, eles estavam tentando, com a criança, levá-la à situação de desencarne, retomando essa criança para o plano espiritual. Eram amigos, tinham afinidade, portanto, perseguiam o menino. O Charles comenta que, quando esse espírito jovem agora estava no plano espiritual, ela se arrependeu. Ela se arrependeu das atitudes, teve um arrependimento sincero, né? E ela quis, né, afastar-se desse grupo de espíritos e encaminhar-se para outros planos. Pediu uma reencarnação, cansou daquilo, cansou do divertimento, cansou da perseguição gratuita, cansou de levar outros companheiros, outros espíritos recém-chegados ao desespero, cansou disso. E ela arrependeu-se lá no plano espiritual e pediu uma nova oportunidade e reencarnou aqui na família da dona Ivone, né? Por isso ela estava lá. De certa forma, causou nesse grupo de espíritos mistificadores, ela debandou, né? Fugiu. Então, os outros queriam persegui-la para retomá-la.
Aí, quando a gente fala nesses, nós vamos entrar um pouquinho na abordagem, quando a dona Ivone fala em alguns termos, a gente vai tentar ir dentro do que o Kardec fala sobre o que é isso, né? O que é o arrependimento lá no plano espiritual? O que é o arrependimento? Ela estava lá, arrependeu-se. Vamos entender o que é o arrependimento? Né? Qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? É o que ela estava lá atrás, né? Desejar o arrependido uma nova encarnação para se purificar. Foi isso que ela fez. Ela se arrependeu, pediu uma nova reencarnação para tentar mudar a sua postura íntima, né? Porque ela compreendeu a imperfeição que a privava de ser feliz. E aí, então ela aspirou uma nova existência em que possa expiar a sua falta. Veja, ela se arrependeu, pediu uma nova oportunidade, né? Mas não desapareceu as faltas que ela tinha, né? Tanto na encarnação anterior, como aquelas que ela provocou, né? Nessa nova situação. Porque ela criou novas contas, entre aspas, enquanto estava no plano espiritual. Perseguiu, né? Provocou dificuldade, então ela quis expiar, quis uma nova oportunidade para expiar. Né? Nesse caso, o espírito ele só compreende a gravidade dos seus malefícios depois que se arrepende. E é isso mesmo, gente. Enquanto o espírito não se arrepende, ele não atenta para o que está fazendo. Ele continua nas mesmas atitudes. Então, para que o espírito mude, né, troque, vamos dizer assim, de lado, saia do lado ruim para o lado bom, precisa primeiro passar pelo arrependimento. Então, o espírito se arrepende, né? E esse arrependimento acarreta o pesar, o remorso, né? Que é essa transição do mal para o bem. Então, tudo isso ela vivenciou lá. Ela se arrependeu, causou esse mal-estar, aquele remorso, né? Aquele pesar. Ela refletiu no plano espiritual sobre as suas próprias atitudes e pediu a nova reencarnação, onde vai expiar a sua própria falta. Então, nesse caso aí, é para se furtarem a isso que os espíritos perversos se revoltam contra a voz da consciência. O espírito perverso, ele quer fugir desse remorso aí, porque ele sabe que se ele arrepender, ele vai sofrer. Ele sabe que se ele arrepender, ele vai passar por uma reencarnação de provas e expiações. Muito mais de expiações, né? Por isso que ele adia, assim, um tempo longo até, essa mudança para a reencarnação. O espírito perverso não quer arrepender-se, porque ele passa por isso aí. Para o espírito na situação de arrependimento, lá no Código Penal da Vida Futura, ele fala que é o primeiro passo para a regeneração. Mas ele não basta por si só, esse arrependimento. Ele, em seguida ao arrependimento, ele precisa reencarnar, passando pela expiação, né, e para a reparação. Né? Não se pode simplesmente arrepender-se. Os nossos irmãos de outras denominações, eles acreditam que simplesmente arrependendo-se, né, arrepende, batiza, está tudo resolvido. Arrependeu-se, batizou lá na forma como se queira, né, e está resolvido o seu problema. Deus aceita. Basta, não é isso não. Não é isso não. Arrepender-se é um passo para a regeneração. Precisa expiar e reparar. Reparar, né? Então é isso sobre o arrependimento. A menina, então, ela arrependeu-se no plano espiritual e está agora encarnada, com 10 anos ainda, mas vai passar pela sua própria expiação e vai ter que reparar os erros do passado. Muito bem. O Charles, ele acrescenta conhecimentos para a dona Ivone, dizendo assim, essa criança é médium, possui faculdades mediúnicas que futuramente poderão no condicional, né? Então, essa menina, com 10 anos, ela ficava alterada porque ela era médium. Esses mistificadores assediavam a menina pelo fato de ela ser médium.
né? Então, não é simplesmente que o mistificador alcança qualquer um. No caso nesse caso aqui, a menina ficava alterada no seu comportamento, que era médium. A mediunidade ficava aberta. Portanto, havia espaço aí. Aí se pergunta, mas a mediunidade de uma criança é tão complicado assim? Uma criança de 10 anos já está desse jeito? A família vai sofrer demais, a criança vai sofrer demais, né? E lá no livro dos médiuns, o Kardec faz outra pergunta. Haverá inconveniente em desenvolver a mediunidade nas crianças? No caso aqui, ela tinha a mediunidade, né? Então, a dona Ivone, que era conhecedora do espiritismo, não, eu vou desenvolver a mediunidade dessa criança imediatamente. Então, há duas perguntas, vamos falar da primeira e tem a segunda em seguida. Há algum inconveniente em desenvolver a mediunidade de uma criança? Desenvolver, que a gente fala aqui, gente, ela ter vamos falar assim, uma assessoria, um acompanhamento, uma abordagem educada, né, com pessoas que têm experiência, e uma criança assim poderia desenvolver para que essa mediunidade ficasse equilibrada? O Kardec faz a pergunta aí. Há inconveniente nisso? Certamente. Certamente, quer dizer, tem inconveniente, sim. E sustenta que é perigoso. Muito perigoso. Ele tá com, o grupo espiritual respondeu para o Kardec. Sim, é perigoso. Porque esses espíritos jovens ainda têm organismos frágeis e delicados, né? E seriam, assim, muito abalados. E as respectivas imaginações muito excitadas. Então, se a criança não tem nenhum aprendizado, não tem conhecimento nenhum, você simplesmente joga lá na sala mediúnica, não, tem inconveniente sim. Então, não se deve sair desenvolvendo a mediunidade de crianças que não têm nenhuma base, nenhum conhecimento, tá? Aí o Kardec. Há, no entanto, crianças que são médios, é o caso aqui. É o caso aqui. Essas crianças que já são médios, que já têm uma mediunidade, já têm assim um contato, já têm uma visão muito mais comum, também é a mesma forma? Há um inconveniente aí? O Kardec pergunta. Então, falou, não. Nesses casos, quando a criança tem a faculdade mais assim, mais espontânea, já é mais corriqueira, já está mais corriqueiro esse contato, essa criança já fala muitas vezes, né? Está na natureza dela, da criança, e que a sua constituição se presta a isso. É diferente, porque a criança tem visão, já não se impressiona tanto, né? Já fica mais natural. Então, em caso de criança, tem aquelas que não são médios ostensivos, que não aparentam, você não deve mexer, não. Espera um pouco. Mas para aquela criança, como esse caso aqui, a gente pode avançar um pouco, porque a criança tem um costume, né? Muito bem. Aí, para acrescentar um pouquinho de conhecimento sobre a mediunidade, de que modo essa mediunidade se manifesta, né? Como é que pode acontecer, tanto em criança como jovem, em adulto, qualquer idade, né? Essa mediunidade se manifesta assim, ela pode explodir com relativa violência, quer dizer, de abrupto, né? Assim, de surpresa, surge assim de modo repentino, né? E aí essa criaturinha, esse indivíduo, graças a cuja manifestação surgem perturbações de várias ordens. Então, o médium que não é de repente abre o canal mediúnico, então ele fica surpreendido mesmo, tem perturbação. Nós não vemos muitos desses casos em nossas reuniões mediúnicas, em nossos atendimentos. A pessoa está normal de repente, né? Em outros casos, a mediunidade surge sutilmente, é mais tranquila, a pessoa vai entrando no mundo mediúnico assim mais tranquilo. Então não tem padrão, de certa forma, para o surgimento da mediunidade. Ela pode ser de abrupto, pode ser sutilmente, né? Como é que a gente pode perceber esse afloramento mediúnico? No caso da dona Ivone, ela já sabia que a criança alterava o comportamento, ela já sabia que era médium. Mas no caso nosso, no caso que a gente perceber, a gente que lida com crianças, né, na família,
Como é que surge como é que é o afloramento mediúnico? A princípio surge como sensações estranhas de presenças psíquicas ou físicas perturbadoras, de certa maneira, dá um certo medo, ansiedade, inquietação ou incerteza. Em alguns momentos, turba-se a lucidez, em outros fica assim um pouco mais claro. Então, cada um tem assim o seu modelo, a sua forma de fazer, de perceber, né? Quem é médium, mais ostensivo aí, vai falar, não, em mim foi dessa forma, em outro foi da forma mais abrupta, um pouco mais sofrida, menos sofrida. Mas a mediunidade vai se manifestando, porque é do organismo. Gente, eu estou falando sozinho, tá tudo aí. Vocês estão me ouvindo, né? Tá indo aí, estão me ouvindo? Estamos, tá tudo certinho. Tá tranquilo. Então vamos andando aqui. Então, essa criança era médium e ela tinha uma mediunidade assim mais abrupta, mais assim de certa maneira violenta, né, perturbadora, que a menina ficava em total desequilíbrio. No caso dessa criança que ela está comentando aqui, né? Aí, o Charles, ele propôs para a dona Ivone que ela fosse com ele para o plano espiritual para observar o que estava acontecendo do outro lado, né? A dona Ivone estava vendo a criança aqui e o Charles, ele convidou a Ivone para que fosse com ela em forma espiritual, né, perispírito, olhar o outro lado, para que ela tivesse uma visão completa dos dois planos da vida, né? Então, o Charles, envolvido assim na sua luminosa roupagem do iniciado hindu, apresentou-se a nossa visão. Veja aqui que esse caso do Charles, ele para trás, né? O Charles, ele era ou é um espírito que consegue dominar o seu próprio perispírito, né? Ele não é como o outro lá, aquele grupo que nós vimos, os ovoides, ou como esse grupo aqui que nós estamos tratando, os mistificadores. Ele é um espírito que, de fato, ele está de acordo com a pergunta 95 do Livro dos Espíritos. O espírito toma a forma perispiritual que deseja. No caso do Charles, é verdade isso, porque ele apareceu para Dona Ivone a forma do iniciado hindu, a forma como ele prefere. O Emmanuel aparecia lá para o Chico Xavier na forma de um romano, né? E outros como queiram aparecer. Às vezes nem é na encarnação próxima, anterior próxima, né? Pode ser na encarnação mais remota. É o desejo do espírito, e por mais lhe apraz, ele aparece. Então, no caso aqui, o Charles apareceu para ela na forma do iniciado hindu. Apresentou-se na visão dela, arrebatou o espírito, né? Fez assim um sonambulismo de magnético, que chama, né? Induziu ao sono a Dona Ivone, e a Dona Ivone deixou o corpo carnal imerso em letargia. Então, o Charles fez uma indução magnética, a Dona Ivone ficou assim, o corpo ficou assim letárgico e ela desdobrou-se, vamos dizer, saiu do corpo, na forma como ela costumava fazer nessas viagens astrais dela, né? Então, ela viu o Charles. Primeiro, ela viu o Charles. Na forma, ela estava encarnada e viu o Charles. Então, o Charles é um espírito que se faz visível a um encarnado que possui a vista psíquica, sob as aparências que tinha quando vivo. Está lá na Gênesis esse assunto que eu comentei, né? Então, apresentou-se para essa médium vidente, no caso da Dona Ivone, na forma como quis, né? Os médios videntes, gente, são aqueles que têm a capacidade de ver o plano espiritual, né? Médio vidente é aquele que vê o plano espiritual. Alguns médios gozam dessa faculdade em estado normal, como a Dona Ivone, ela chegou, ele apareceu lá. Outros só a possuem em estado sonambúlico. Sonambúlico é aquela palavra que define quando a pessoa está dormindo e fica ambulando, né? Lembra das palavras? Perambulando, né? Ambulatório, né? São as pessoas que andam, caminham,
Não fica em pé, fica andando por aí, né? Ambulância, então movimento. Então, alguns médios veem enquanto estão normais. Eu não sei se alguns de nós aqui que estamos presentes têm essa capacidade de ver. Outros entram em contato com o plano espiritual no plano sonambúlico. Ou próximo, né? Quando está dormindo, o espírito se desliga do corpo. Dona Ivone tinha essas duas capacidades. Então, o que é essa forma de ver? O que é essa forma de ver? Chama dupla vista, né? É a visão da alma. Quem vê é a alma. Mesmo no plano, mesmo quando o espírito está assim lúcido, normal, em vigília, na vida de relação mesmo, quem vê o espírito não é o olho da alma, da carne. Quem vê é o olho do espírito, né? Então, é a visão da alma. Então, a dupla vista, ou a visão no espiritual, quem vê é a alma, viu? Então, no caso aqui, ela estava vendo com a alma. E, no caso, ela ainda estava em letargia e desdobrou-se. Durante o sono, a alma repousa como o corpo. A alma fica encaixada no corpo quando eu estou dormindo. Veja que a dona Ivone foi induzida ao sono por passes magnéticos, né? Você tem dois tipos de sono. O sono normal, natural, que é esse, e o sono magnético, que é induzido. No caso aqui, ela foi induzida. Então, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não. É taxativo, não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e ele se lança pelo espaço. Isso é o desdobramento. Desdobramento. Então, o corpo está aqui, né? E ou dormindo, ou em letargia, ou em êxtase, ou em forma que está descansando, né? E o espírito se desliga. Um pequeno sono, o espírito já está passeando, porque sai da cadeia. E vai entrar-se em relação com outros espíritos, né? É o que nós estamos falando aqui. O que aconteceu com a dona Ivone foi isso. O corpo ficou em letargia e ela, ó, foi passear, né? Mais uma informação na Gênesis fala sobre isso. O espírito que se encontra preso ao corpo pelo perispírito não se lhe acha tão escravizado. Né? Embora durante encarnado, o espírito não fica escravo do corpo, né? Fechado numa cadeia. Logo que o corpo ficar um pouquinho, ele sai. Quando o corpo está dormindo um pouquinho, o espírito sai. Preso ainda, né? Que nós sabemos, né? Pelo laço de prata, cordão magnético, cordão fluídico, está preso ali, mas o espírito já está um pouquinho. Então, ele se desdobra dessa maneira. O corpo em sono, ele, de certa forma, libera as amarras, solta um pouco a prisão, e aí o espírito sai com mais facilidade. Foi isso que aconteceu aqui no caso da dona Ivone. Lá no Livro dos Espíritos tem também algumas questões a respeito, e também fala sobre a bicorporeidade, né? No caso, eu lembrei do caso do nosso irmão ali, o Eurípides Barçanufo, que o corpo dele ficava aqui, ele se desdobrava e aparecia lá. Né? É o caso aqui. Muito bem. Aí o Charles, lembra que no começo não era inimigo, falava assim que os espíritos mistificadores, eles perseguem a pessoa mesmo sem ter nenhuma relação de compromisso entre elas. Então, essa menina, ela é vítima? Ela é vítima? Veja, se o espírito, se esses mistificadores procuram assediar alguém, até que não são inimigos, não tem nenhum conhecimento, a pessoa então está sendo vítima, né, inocente? O Charles explica aí que não, esses são os antigos companheiros da menina. Esse grupo que persegue na mediunidade dela são aqueles antigos companheiros, né, antigos da encarnação presente. Querem a menina porque tinham afinidade com ela. Ela também fazia parte desse grupo de mistificadores enquanto estava lá. Lembra? Gostavam dela aqui, ó. Simplesmente seduziram-na quando no espaço. Seduzir aqui é assim, passou a conversa nela, ela gostou, ela também era leviana, inconsequente. Aí, ó.
ela era inconsequente, leviana, isso já trouxe da encarnação, não essa, mas da encarnação anterior. Ela já era inconsequente, leviana, prazenteira, sedenta de novas sensações, né? Inferior, não tinha nenhum ideal generoso, né? Então, deixou-se levar, porque também queria divertir-se. Esse grupo, mais do que perseguir, gosta mesmo de divertir-se. São aqueles espíritos galhofeiros, que o Kardec relaciona lá no, acho que na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, onde ele classifica aquele monte de espíritos, né? O terceiro grupo, né? Então, essa menina não era vítima, não. Ah, mas tem só 10 anos, né? Não era, não, porque fazia parte do grupo e que ela deixou para trás quando arrependeu-se. Então, era isso, não era vítima, não. O Charles explicou por que estava acontecendo isso, né? Então, pode a alma ficar na dependência de outro espírito? Pode essa alma, no caso dessa menina, ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar até subjugada? Subjugada não é o caso aqui, mas obsediada ao ponto de sua vontade vir a achar-se paralisada? Tem caso assim? Pode ter um caso em que a alma ou o encarnado pode ficar de tal maneira na sujeição de obsessores que ela fica, de certa maneira, paralisada? Então, sem dúvida que pode acontecer casos assim, né, gente? Nós já vimos muitos casos, né, de obsessões tão terríveis que chega a ser subjugação. No caso, parece até uma possessão, entre aspas, né? O Kardec não usa essa palavra, ele explica melhor, ele troca por subjugação. A pessoa perde as suas próprias forças, no caso, nos ovoides ali, né? Mas ele faz assim, ele diz que essa dominação tão forte não se efetua nunca sem que aquela pessoa consinta na relação de compromisso. Então, não tem vítima nesse caso aí. Uma pessoa subjugada tão fortemente que perde até a sua própria vontade, ela consentiu, quer por fraqueza ou quer por desejo, né? Porque também tem parcerias aí. No caso dessa menina, ela, de certa maneira, ela entrava num processo de obsessão por um período, depois ela ficava normalzinho de novo, mediunidade, né? Como é que se dá isso no exercício mediúnico, no caso da criança? Como é que se dá isso? Quando o devedor se torna maleável. Quando o devedor se torna maleável. Maleável no sentido, porque ele é inferior moralmente. O devedor, ele faculta essa vinculação, pensamento, né? Companhias, atitudes, né? Abre espaço, afinidades. Tudo isso permite que aconteça no caso das obsessões. Porque tem relações, é uma relação de mão dupla, né? Biunívoca, para lá e para cá. Ambos têm relação de compromisso. Vamos ver mais aqui. O que a Ivone viu? Isso é interessante o que a Ivone viu. Quando ela estava do outro lado, desdobrada, qual foi o grupo, como é que era a aparência desses grupos de mistificadores? Olha só. Que espécie de deformidades? Gente, eu fiquei até assustado quando eu li. Ela faz 3 ou 4 páginas só de descrição, né, desse grupo de mistificadores. Que deformidades pode levar alguém à loucura? Um homem, né, alguém que está no sono, que se encontra com esse grupo de espíritos mistificadores. E quando ela descreve esse grupo, eu entendi porque ela comenta no começo que é um grupo das mais terríveis que nós espíritas não conhecemos, né? Então, olha só, ela até acreditava que esse grupo de espíritos são os mesmos que assediam aqueles nossos irmãos lá no carnaval, e nossos comportamentos ficam todos afrouxados, né? Nós perdemos até as travas de segurança, nós encarnados. Então, esse grupo apresentava aquelas fantasias, de certa forma, vem da influenciação disso. Então, esse grupo, do jeito que ela viu, ela classificou como arremedo humano, causava mal-estar, pavor, né?
a grosseria da forma, o cheiro, as emanações, as influenciações nocivas, as contaminações da mente, as emanações mentais, totalmente desajustadas com a harmonia da criação. Ela viu um grupo de espíritos tão difíceis, né? Todo tipo de forma, um em forma de árvore, outros com os braços compridos, bigodes gigantescos, grandes, pequenos, altos, magros, né? Toda forma de caratonha, se podia ver, ela foi descrevendo, né? Saltavam, saltos altíssimos, piruetas, caminhava sobre as mãos, invertia a posição de deslocamento, né? Pendurava nas portas, gritavam, mordiam-se uns aos outros, puxava cabelo, gritava, berrava, chorava de dor, né? Aquele choro convulso, aquelas risadas estentóricas, brigando, esbofeteando entre si, todo tipo de forma, mãos gigantes, dedos disformes, a dentição, né? A forma, não tinha mais a forma perispiritual, todo tipo de forma, até formas animalescas, disformes. Olha, vocês têm que ler para ver a descrição dele, né? Passava por baixo da porta, usava todo tipo de roupa, gritando, chorando, para lá e para cá, numa gritaria. Tudo isso ela ia vendo lá. Vestiam-se grotescamente. A forma como ela descreve as vestimentas é muito interessante, né? Pareciam carnavalescos, como a gente vê nos carnavais aí. Cores muito vivas, algumas berrantemente listradas, camisolões, roupas maiores que os corpos, roupas menores que os corpos, né? Calções muito curtos. Tem razão das pessoas irem à loucura. Pensa, gente, nós, recém-desencarnados, neófitos ainda no plano espiritual, nós chegamos lá e somos recebidos por esse grupo aqui, nós diremos que nós estamos no inferno mesmo, né? Pernas de todo tipo, magras, gordas, marmóreas, ressequidas. Olha, eu li isso aqui e achei muito estranho, a forma como ela descreve as roupas, o formato, as fantasias, né? E ela vai descrevendo mais um pouco, né? Cabeleiras enormes, postiças, abundantes, carecas, caindo pelas costas e pelos ombros, encobrindo os olhos, os rostos, ralas endurecidas, pareciam arames, ela reveste aqui. E todo tipo de cor de cabelo, né? A indumentária extravagante. Então, ela falou que fantasmas assombradores. E aí a gente entende por que ela define como uma falange terrível que nós a deixamos passar despercebido, né? Aí ela comenta que o médium, no caso ela, que era médium estava vendo, ou outro médium qualquer, né? Se estiver arrebatado do corpo para observar algo assim, ele fala que o médium, ele também fica mais, ela fala que o médium fica mais sensível. De fato, ela está liberada do corpo físico, né? Então, as sensações que ela obtém, as visões, os órgãos sensórios ficam alterados para mais. Então, isso provoca nela mais aquelas sensações de medo, de pavor, né? Se ele não estiver desequilibrado, né? Então, ela fica muito confusa, o médium fica muito confuso diante de um quadro assim. Isso tudo ela estava vendo dentro da casa dela, da casa da criança, no caso. Ela não foi longe do plano espiritual, não. Ela desdobrou-se ali na sala, junto à criança encarnada. Então, esse grupo de espíritos estava na casa da família. Né? Imagina os dissabores que provocam esses espíritos, com essas energias mentais alteradas, né? E a Ivone continua comentando: será necessário ao médium, como ao espírito, diante deles, o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção, um equilíbrio isolante, que traduza superioridade moral. Tem uma passagem que ela começou até a rir
né? Diante daquele quadro, assim, quixotesco, e aí ela começou a rir, e o Charles falou, não ria, não ria. Se você rir, você entra na sintonia deles, dá apoio mental a eles. Portanto, nem rir ela podia, ela tinha que ficar na forma, assim, isenta, né? A palavra não é isenta, mas insensível, talvez, diante da percepção, para não dar vazão àquele grupo lá. Então, o médium... Vigilante. É? Vigilante. Vigilante. O médico tem que ficar muito vigilante para não desequilibrar-se. Não desequilibrar-se. Inventar um quadro desse, tem que ter superioridade moral, né? Temos que lembrar aqui, uma pergunta que o Kardec faz sobre o caso da letargia, porque lembramos que o Charles provocou na Dona Ivone um sonambulismo, não é natural, é indução, Magnético. magnético, exatamente. Magnetizou a Dona Ivone no corpo físico e ela desdobrou-se, o corpo ficou em letargia. A letargia é assim, o corpo todo fica assim fraquinho, né? Sem mexer-se, assim paralisado. A Dona Ivone até teve uns casos disso quando era mais nova. Ela relata num dos livros que ela ficou assim. Mas ela ficou, no caso, letárgica. Então, o Kardec pergunta lá, na letargia, o espírito pode separar-se inteiramente do corpo, de forma a dar a este corpo físico, todos os sinais da morte e retornar a ele em seguida, então afastar-se quase que completamente, né? Nós temos que lembrar que ele ainda tem o laço perispiritual, mas bem fraquinho, né? Ele pergunta assim, afasta-se quase 100%? A resposta é assim, na letargia o corpo não está morto. E de fato não está morto, né? Porque tem a função vital lá, tem as funções que o corpo está batendo lá, está funcionando, o coração está funcionando, o cérebro está ativo, né? É só a vitalidade que se encontra latente. Ela fica assim, fraquinha, como numa crisálida, porém não está aniquilada. Lembra da crisálida, das borboletas? Entra ali em forma latente, a crisálida se fecha no casulo, parece que está morto, vai até secar praticamente, mas depois sai viva de lá a borboleta. Então, enquanto esse corpo está vivo, o espírito se acha ligado, mesmo na letargia. Então, parece que a Dona Ivone, acaso, nós sabemos que a pessoa parece morta, né? O Kardec define lá no Livro dos Espíritos, na questão 423, uma diferença entre letargia e catalepsia, viu, gente? Na letargia, todo o corpo fica assim, paralisadinho. Na catalepsia, algumas partes do corpo ficam. Então, a letargia é além da catalepsia, como ele fala lá. Muito bem, vamos andando aqui. Então, esses espíritos que ela vai descrevendo, esses mistificadores obsessores, gemiam e choravam, bradando pelo socorro de alguém. Olha só aqui, gente. Bradando pelo socorro de alguém que os ajudasse a se recompor. Ainda que a resposta do Kardec, lá na questão 95, ela não é totalmente, ela não abrange totalmente todos os espíritos. Para esse tipo de espírito aqui, que está nessa situação de obsessor mistificador, ele não consegue retomar a forma perispiritual. Não conseguiam reequilibrar-se no estado que lhes era natural. Eles estavam há tanto tempo perseguindo ou trocando de forma, mudando sua forma perispiritual, que eles não conseguiam mais retomar. No começo era divertido, perseguiam, né? Tomava a forma que quisesse, depois retomava a forma física, hominídea, né? Fala assim, de homem, da nossa forma. Mas, com o tempo, esses irmãos aqui, eles perderam a condição de retomar a forma perispiritual que desejam. Portanto, eles, nesse grupo aqui, a nossa Dona Ivone, percebiam que uns estavam rindo, brincando, alterando, né? Mas outros estavam chorando em desespero, porque já não conseguiam retomar a forma antiga, né? Não conseguiam. Veja só que não é tão simples assim retomar a forma espiritual.
O Emmanuel, espírito evoluído. O Charles, espírito evoluído, né? O outro qualquer que queira aparecer, né, em manifestação para dar a aparência que queira. Esse sim consegue, de forma correta, manipular a forma perispiritual. Esse aqui não. Eles malversaram com a sua forma perispiritual, já não conseguem mais. Que dificuldade, né? Então, veja, um espírito que estava em forma de árvore, que a dona Ivone comenta, braços longos, daquela forma como ela descreve, ele estava em desespero. Então, era um riso em desespero dessa menina, né? E aí ela continuou comentando, a dona Ivone, e tais como se encontram, esses espíritos nessa forma aqui, tais como se encontram, serão encaminhados para o único recurso da atualidade, a reencarnação. Então, a reencarnação em um corpo biológico é a forma que se tem para que o perispírito, moldado pelo corpo físico, né, ele assuma de novo a forma humana. Mas é lento, né? Então, esse companheiro que encarna no corpo físico hoje, era esse espírito desequilibrado, encarna, começa a moldar de novo o seu perispírito. Talvez numa, 2 ou 3 ou 5 ou uma encarnação, não se sabe aqui, dependendo do grau de alteração do perispírito, ele pode obter. Quantas encarnações? Não sei, não sei dizer. Eu sei que a reencarnação é a única forma, o único recurso que se tem para que o perispírito retome a forma original. Coisa difícil, né, gente? Então, como recupera o perispírito? Como é que se recupera esse perispírito, gente? O Google nos dá a resposta lá no livro Libertação. Ele fala assim, confirmando o que a dona Ivone está falando aqui no livro. Esse que está em azul aqui são as palavras da Ivone, né? Então, como recuperar o perispírito? O Google responde assim, a maioria das criaturas, em semelhante posição, nesses lugares, nesses sítios inferiores, como esse que está descrevendo aqui, né, dormitam em estranhos pesadelos. O caminho de semelhantes companheiros é a reencarnação na crosta terrestre ou em outro setor de vida congênere. Quer dizer, ele pode reencarnar na crosta terrestre ou em outro setor de vida, outro setor em outro local de vida semelhante. Não só na Terra, mas em outro local onde possa habitar um corpo que permita que esse perispírito retome a forma perispiritual. Então, tanto o Gúbio como a dona Ivone confirmam que a reencarnação é necessária. Então, aqui, ó. E como serão esses nossos irmãos? Como serão esses nossos irmãos? Que estavam na forma, estavam disformes perispiritualmente, como eles serão aqui no plano da carne? Serão, portanto, enfermiços, raquíticos, retardados, vítimas de males incompreensíveis, que a medicina terrena diagnosticará como de origem sifilíticas. A sífilis, aquela doença, né, que altera o formato, né, e outras doenças, não só a sífilis, né, que nós temos aí. Serão feios, tristes, doloridos, tardos, né, retardados, retardados porque as vibrações são alteradas, o pensamento está alterado, portanto, ele não consegue, um perispírito que venha nesse corpo físico, ele não consegue, não é o molde adequado. Não é o molde adequado para que o corpo físico expresse com rigidez o espírito. É um espírito que não é rígido, portanto, o corpo não vai ser rígido, vai ser alterado, né? Então, nós temos demências, a tolices, os débeis mentais, os medíocres, né? Causando muitas vezes repugnância. Olha aqui, eu coloquei uma foto aqui para vocês verem, né, do Hospital de Barbacena. Olha o tanto de irmãos que estavam dessa forma aí.
Se vocês visitarem, não precisa ir lá em Barbacena, não. Basta ir aqui na Vila São Cotolengo, aqui em Trindade. Nós veremos alguns irmãos que estão dessa forma aí, né? Aí o Kardec pergunta lá na questão 372. Por que que a providência, no caso, né, Deus, né, os nossos dirigentes maiores, né, por que que a providência, que objetivo tem a providência criando esse tipo de desgraçado? Desgraçado é a palavra que ele usa aqui, né? Seres desgraçados, sem graça, né? Não tem graça, não tem sorte, graça no sentido de sorte. Desafortunados. Por que que objetivo tem que criar uma criatura assim? Cretinos e os idiotas. Aí ele responde lá, os que habitam os corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. São espíritos em prova, né? Em punição. Então, nós vamos lá em Trindade, ou em outro local qualquer, ou quando a gente se depara com um espírito assim mais leve, né? Ou um corpo físico disforme, alterado, a gente tem que olhar para esse irmão e falar assim, um pensamento, falar assim, meu amigo, que Deus te ajude a cumprir a sua punição, ou a sua expiação. Pensamento de força para aquele companheiro, não pena, ou dó, né? Dó no sentido de depreciar o companheiro. Não, enxergar nele aquele companheiro que está numa cadeia de osso, né? Está numa cadeia do corpo físico. Então, esse companheiro está cumprindo a punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimenta. Constrangimento porque o corpo físico não permite a sua relação com o mundo, né? O corpo físico está comprometido e ele fica constrangido dentro daquela cadeia, né? E ele fica impossibilitado. Mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Claro, porque o corpo o perispírito que ele ofereceu ao corpo físico foi um perispírito desorganizado. O molde estava ruim, portanto, a figura definitiva estava desequilibrada, né? Vamos ver aqui. Lá no Livro dos Espíritos tem umas perguntas interessantes sobre idiotismo, loucura, né? Que a gente pode aprofundar se quisermos aí. Então, gente, finalizando aqui a nossa parte, qual a nossa responsabilidade que a dona Ivone acrescenta diante de casos assim, né? Diante de casos que nós sabemos que tem falanges de espíritos que são mistificadores. Nós sabemos agora que são terríveis. E até que nós espíritos conhecemos pouco, né? Então, qual a nossa responsabilidade? Dos espiritistas, de modo geral, né? Não é só dos espíritas, do médios ou não, das pessoas que têm uma visão mais ampla da relação físico e espiritual, né? Então, nós devemos propagar o ensinamento, as revelações conscienciosamente. Nós devemos criar consciência de entendimento. Nós devemos divulgar, falar sobre isso. Não falar só para os espíritas, não. Mas aqui, nesse caso, não sair falando desarvoradamente. Eu conheço uma menina, portanto, eu saio falando, espírito obsessor está aí, né? É obsessão. Isso aí está sendo assediada por um grupo de espíritos mistificadores. Olha, nos arvorando em sermos conhecedores e saindo falando as coisas para assustar as pessoas. Não, falando com consciência, provocar a educação. Devemos auxiliar na reeducação da família, daquela criança, de modo que ela crie, ou a família crie, profilaxia para isso. Desenvolveram profilaxia para combater. Essa criancinha tinha 10 anos, lembra? 10 anos. Mas pode-se criar, junto ao grupo familiar, tratamentos profiláticos para que ela fique com a mediunidade, como nós fizemos com a criança aqui da escola André Luiz, né? Auxiliar na reeducação, a fim de não mais se deixarem enredar nas teias obsessoras. Meditar sobre o perigo dos desequilíbrios no mundo mental de cada um, que bem poderão fornecer acesso a uma invasão análoga do invisível, né, gente? Não só médiuns,
Não a gente fala assim, você é médio, você está sujeito. Não, não é isso, não. Todos nós estamos sujeitos a um processo desse, de assédio do mundo espiritual, por esses irmãos do plano, esses irmãos mistificadores, se nós permitirmos, né? Se nós permitirmos. Então, nós devemos meditar sobre isso, comentar com outras pessoas, sugerir a alteração de comportamento de outrem, né? É para isso que nós estamos aqui. Se nós conhecemos, vamos falar, né? Vamos falar sobre isso, comentar sobre isso. E aqui eu deixo a bibliografia para vocês. Olha o tanto de questões do Livro dos Espíritos, tantas questões aí do Livro dos Médios, Céu e Inferno. Tem muita coisa se nós quisermos aprofundar sobre isso. Eu tenho certeza que esse tema vai gerar muito, vai suscitar muita pergunta, viu, Cíntia? Eu imagino que vai ser um bombardeio. Prepare-se. Se sei, diga que sei. Se não sei, diga que não sei e passa para outra. Gente, era isso. Olha, vou encerrar aqui Na próxima semana, apresenta aí, Tom. a próxima semana. Tem mais um lá. Próxima semana é a nossa queridíssima Eliane Navega, vai falar sobre um romance mediúnico, que é o capítulo 6. Que as vossas bênçãos de luz e paz nos acompanhem durante toda a semana. Que cheguem a todos os lares e a todos os nomes que nos são trazidos para vibração e irradiação. Que assim seja, graças a Deus.